A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Perdão, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje é sábado, 24 de agosto de 2024, na gravação do vídeo. Eu peço, se estiver baixo o meu áudio, se não estiver dentro da normalidade, é só aumentar o volume. Por gentileza, deixar mais uma mensagem sobre promessa. Eu sei que tem gente precisando, tem gente que não entende, não está entendendo o momento que está vivendo sobre as promessas de Deus. Vou deixar essa promessa hoje, se possível amanhã. Nós vamos falar mais 2 ou 3 mensagens de promessa de extrema importância. Vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. Pai, que todo impedimento contra essa mensagem seja colocada por terra. Que a tua glória e poder nos cubra e o sangue de Jesus Cristo também nos cubra. A tua unção e a tua glória. Que a tua palavra fortaleça, restaure e restitui e salve e resgate almas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós já falamos aqui sobre mensagens. Plataforma do Kawai, Celso Gomes Correia, 573. Celso Gomes Correia, 573, plataforma do Kawai. Eu deixei 2 mensagens sobre promessa. A primeira foi dia 12, se não me falha a memória, desse mês de agosto. E a outra é dia 18. Tá lá a primeira mensagem, é sobre promessa. Ela se cumpre, ela se adia ou ela se perde. Esse é o tema da mensagem, de extrema importância. Vai lá se você não viu. A outra, há um tempo determinado por Deus para o cumprimento da promessa, de extrema importância. Vai no canal, se você tem dúvida, volta o vídeo. Você vai ver onde que é na plataforma do Kawai. E agora essa, sobre promessa também. Tem muitos fatores sobre promessa. O Espírito de Deus me incomoda muito sobre mensagens de promessa. Tem muitas vidas precisando, nós temos 10 minutos. Essa mensagem, a qual nós vamos falar sobre promessa, é de grande importância. Qual que é a chave, a mensagem dessa promessa? Muitas vezes, quando a promessa, nós não estamos vivenciando o cumprimento da promessa, a realidade, ela não condiz com a promessa. Você está vivendo uma coisa e Deus vai lá, testifica no seu coração, usa alguém e fala sobre a promessa de Deus na sua vida. Aí você olha a sua realidade, você bate de frente com a sua realidade. Não tem nada a ver com a promessa que Deus te prometeu. Mas não é para você ficar se desesperando com a sua situação. Você tem que crer e tomar posse da promessa. Porque a promessa é uma coisa e a realidade que você está vivenciando no momento é outra. São coisas diferentes. Vamos aqui em Números 27, Números capítulo 13, 27 em diante. Diz assim: E aconteceu, disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes, muito grandes, e também vimos os filhos de Anak, os gigantes. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb, olha só, Caleb tomou posse da promessa, fez calar o povo perante Moisés e disse: subimos animosamente e possuamos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens com que eles subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E informaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual possamos espiar é uma terra que comamos os seus moradores. Todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura, gigantes, né? Aos olhos humanos impossível. A realidade com a promessa ela se cumpre independente da realidade. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, éramos aos seus olhos como os gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Medite na palavra de Deus, tá? Baixe a Bíblia online se você não tem, ó. Ele é muito extenso, Números capítulo 13. Aí você dá uma olhada aqui, mas a partir da parte que começa a falar de promessa, eu não lembro o versículo, acho que é a partir do 16, ele é muito grande e extenso. Deus tinha prometido a Israel que colocaria ele numa terra que mana leite e mel, a qual Deus tinha prometido lá para o patriarca Abraão. Aí era a hora do cumprimento da promessa, né? Estava chegando perto.
Moisés manda 12 espias de cada tribo de Israel, os seus maiorais, os líderes de cada tribo, as 12 tribos de Israel, a espiar, perdão, a garganta, a terra prometida. Eles foram lá. Moisés pediu para ver como é que era a terra, para analisar, trazer os frutos da terra. A uva ia dar os seus ramos, trouxeram grande. Eles falaram para Moisés como que era a terra. Realmente era tudo aquilo que Deus prometeu, uma maravilha. Porém ali tinha gigantes, o inimigo era muito grande, era muito mais poderoso do que Israel, tá? E ali nós vamos deixar para outra mensagem. Caleb viu Hebron, a terra que ele há de conquistar por herança que Moisés o prometeu. Lá ele viu os filhos de Anak, gigante. Depois, 45 anos depois, ele teve que enfrentar esses gigantes. Esse aqui é um tema para outra mensagem. Então não condiziam com o que Deus... Deixa eu ficar um pouco mais confortável. Não condizia o que Deus prometeu para eles à realidade. Então, o que faz muita gente desistir da promessa, achar que Deus não prometeu, achar que está demorando, achar que não vai conseguir. Todos os fatores que nós pregamos da outra mensagem. O tempo determinado por Deus, qual eu falei na outra mensagem, e a realidade que a pessoa está vivendo, ela não condiz com o que Deus falou para ela. O que quer dizer? Como pode? Deus me prometeu tal coisa e o que eu estou vivenciando é totalmente o contrário vivendo. Para Deus não é impossível, mas vai ter um tempo determinado para ela se cumprir. Por exemplo, alguém que vê o filho numa situação lamentável, de droga, né? Vamos supor assim, tá cada dia pior e Deus prometeu, você está na posição, não condiz com o que Deus prometeu, mas ela vai se cumprir, vai acontecer. Perdão, a nossa realidade com a promessa são coisas diferentes. Nós não podemos olhar na nossa realidade e não acreditar que Deus não vai mudar a nossa realidade. Então, Deus, na sua glória e poder, Deus capacitaria o povo a vencer aquele povo muito mais poderoso do que eles, né? Nós lemos aqui que eles dizem que eles eram gafanhotos perto daquele povo poderoso, se eu não me engano aqui no verso 33, era desanimador. Então, se você está vivendo uma situação desanimadora hoje, isso não tem nada a ver com a promessa de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que não é porque a sua situação ela é impossível, ela é irreversível, ela é complicada, ela é difícil, que Deus não vai cumprir, Deus não vai realizar e não vai fazer a promessa. É por isso que tem pessoas que chegam até a duvidar, será que Deus prometeu mesmo? Será que foi Deus? Eu entendo que tem revelações, profecias e promessas que não foi Deus que falou, foi pessoas que falaram. Mas eu estou dizendo aqui naquela essência verdadeira, quando Deus prometeu algo para nós, né? Então, quer dizer, há um tempo determinado para o cumprimento da promessa, e a nossa realidade, muitas vezes, quando ainda não está acontecendo a promessa, ela não tem nada a ver com aquilo que Deus prometeu. Vai se cumprir, independente se você está revendo o reverso da promessa. Tipo assim, Deus prometeu aquela terra para eles. Era uma fortaleza você entrar ali em Jericó. Você, humanamente falando, por mais que fosse um povo guerreiro, acostumado a guerrear, eles não venceriam. Os filhos de Anak, gigantes, enormes, um povo mais poderoso que eles. Você pode meditar no texto. Eu li um pouquinho rápido aqui, para vocês entenderem, mas meditem, pega a sua Bíblia em Números 13, acho que é a partir do 16 que vai começar a falar da promessa de Moisés mandar eles espiar a terra de Canaã, terra que mana leite e mel, uma terra que os inimigos estavam lá, que Deus tinha dado a Abraão, mas ali outros povos habitou, e era chegado a hora de Israel coisar, e foi adiou por 40 anos, por teimosia do povo, rebeldia, né? Aí Josué e Caleb pagou o preço por causa de Israel. Aí é outra mensagem que nós pagamos preço quando é uma promessa que é conjunto de pessoas, aí paga preço. Nós podemos falar assim sobre o avivamento da igreja, que eu creio que foi adiado, digo eu, não Senhor, por causa de muita rebeldia da igreja, né? Eu creio que já era para nós estamos vivendo isso daí, mas que a graça e a misericórdia de Deus nos alcance. Então, se a sua realidade é difícil, é ruim, é complicada, é contrária à promessa que Deus te prometeu, fique em paz. Desde que você esteja no posicionamento, há um tempo determinado, ela vai se cumprir, ela vai acontecer, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Independente da tempestade, do momento ruim, a tempestade de Deus vai se cumprir.
Deus abençoe em nome de Jesus.